habilidades. Convido ao palco o Frederico Gai, da Benchmark Mineral Intelligence, para moderar uma conversa franca e estratégica com os nossos CEOs sobre visão, desafios, oportunidades e legado. Convidamos para fazer parte deste palco Daniel Abdu, vice-presidente da Sigma Lithium, Fabiano Costa, CEO da AMG, Marisa César, diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da PLS, Vinícius Alvarenga, CEO da CBL. Fabiano, Fabiano está aqui? Está aqui, ó. Atrás de nós. O lixo desse vez, o cara cortando viagem de avião. Boa noite a todos. Vou tentar fazer um portunhol com muito entusiasmo. Espero que vocês consigam me entender. Vivimos em um momento decisivo para a indústria global de lítio. Após um período de forte volatilidade dos preços, o setor entra em uma nova fase, marcada pela busca de equilíbrio entre oferta e demanda, competitividade, inovação e sustentabilidade. Nesse cenário, o Brasil consolida-se como uma das mais promissórias fronteiras para o desenvolvimento de minerais críticos. O país reúne reservas de classe mundial, energia predominantemente renovável, estabilidade geológica e crescente capacidade de atrair investimentos internacionais, posicionando-se como protagonista da transição energética global. Este painel reúne líderes de empresas que representam diferentes modelos de negócios e diferentes estratégias de cadeia de lítio. Mais do discutir projetos individuais, esta conferência de CEOs pretende responder uma pergunta central: como o Brasil pode transformar sua extraordinária vantagem geológica em liderança industrial? A primeira pergunta para Daniel. Após a volatilidade dos preços, quais sinais indicam um novo ciclo para o mercado e como a Sigma está se preparando? Obrigado, Federico. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Mais uma vez, queria parabenizar o Rossandro e a equipe por mais uma edição aqui do Lithium Business. Bom, respondendo a tua pergunta, Federico, quando a gente conversa sobre o mercado, geralmente a gente foca as conversas muito na demanda, né? Mas eu acho que agora tem uma outra dimensão de transformação que vale a pena a gente comentar. Em épocas, os últimos 2 anos, serviu basicamente como um processo de seleção natural dos projetos existentes. Enquanto em períodos de preços elevados, praticamente qualquer projeto parecia economicamente atrativo, né? O mercado agora voltou às origens, voltou a focar no que realmente faz uma diferença, né? São qualidade dos recursos naturais do projeto, né? Eficiência operacional, disciplina financeira e consistência na entrega de produtos, né? Quando a gente conversa com os nossos clientes, a gente percebe que ainda existe uma confiança muito forte na demanda estrutural por minerais críticos. Carros elétricos, armazenamento de energia, os data centers, todos estão contribuindo para que os investimentos continuem na cadeia, né? E com isso, o que mudou foi a exigência dos players na cadeia. Então, hoje em dia, os clientes buscam fornecedores capazes de entregar produtos de alta qualidade, com consistência e com rastreabilidade. Eu acho que os grandes vencedores desse setor são aqueles que conseguem entregar competitividade, sustentabilidade e confiabilidade, né?
Então, esse é um ciclo, na verdade, de diferenciação, né? E eu acho que, mais uma vez, eu sempre repete isso, mas o Brasil está muito bem posicionado para ser um grande líder aqui, todos nós aqui nesse painel, para aproveitar, surfar essa onda, né? Afinal de contas, temos uma abundância incrível de recursos naturais de alta qualidade, uma matriz energética praticamente limpa, um legado em mineração, enfim, e projetos que comprovadamente têm potencial de escala industrial. Então, eu estou bastante animado. Eu acho que a gente se preparou bem ao longo desses anos para o que está por vir. Muito obrigado. Para Marisa, quais fatores tornam o Brasil competitivo para investimentos globais e que anda e precisa evoluir? Bom, pergunta muito boa, Fred. Primeiro, boa noite a todas e todos. Hoje estou na plateia, mas é uma oportunidade muito boa a gente estar aqui discutindo esses tópicos. Primeiramente, eu posso dizer que o lugar que fala, a PLS, Resources, no ano passado. Usando como exemplo, o que eu posso dizer é que a questão de governança do projeto, a questão de estabilidade e segurança jurídica foram fatores extremamente importantes. E, obviamente, a questão dos recursos minerários, podemos dizer, faço questão de dizer a todos, nós, recentemente, semana passada, nós fomos contemplados, em primeiro lugar, como o melhor projeto do mundo, em 656 projetos avaliados por metodologia que são por conta das produções das empresas, seja por seus resultados de JOC, seja por seus anos de resultados. Não foi apenas avaliação de minerais como lítio, são outros minerais que foram avaliados e ela foi um reconhecimento pela Mining Journal, ou Mining Journal. E isso é muito interessante porque nós não tínhamos nem esperávamos por isso. Isso só vem concretizar para a PLS, que foi uma aquisição muito positiva para uma empresa na magnitude que nós temos hoje, que é uma empresa global, sendo uma das maiores enrochaduras de lítio, que está indo para a sua segunda planta, P2000, e que ela já tem aí uma questão de processamento, que podemos falar 1 milhão de toneladas de concentrado, mais uma outra planta, mais uma planta de que nós estamos fazendo. Então, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade no Brasil, e trago isso como exemplo, porque eles avaliaram cerca de 100 projetos pelo mundo. E isso veio só concretizar o que o Daniel falou. Nós temos várias questões que são extremamente estratégicas dentro dos nossos projetos. E como bem ele disse, os projetos que conseguiram ultrapassar aquele período muito intenso de baixo preço, independente de nós ainda não estarmos produzindo, e aí eu te digo, uma empresa em desenvolvimento de exploração mineral é muito mais desafiador, porque ela precisa de investimentos e, normalmente, ela ainda não está pronta, então ela não consegue captar um recurso de financiamento do governo por uma questão de não ter garantia, por não ter nenhuma planta, não ter produção, e também, muitas vezes, tem a necessidade de fazer estruturas de off-take, né, que é o que acaba sustentando, aí, dando uma previsibilidade para andar. Então, reforçando apenas que isso tudo, eu acredito que traz uma grande oportunidade para o Brasil poder aproveitar esse momento onde, né, o lítio, assim como outros minerais críticos, ele realmente existe a necessidade não somente para a transição energética, mas para a gente poder atingir a expectativa até 2050, incluindo toda a parte de descarbonização. Depois respondo mais a próxima pergunta. Muito obrigado. Vinícius, qual é a importância de desenvolver uma cadeia completa de valor do Brasil, no Brasil, e quais incentivos são necessários?
Obrigado, Federico. Boa noite a todos. Né? Não estou vendo o Rossandro aqui, mas a gente tem, como o Abdo fez, a gente tem que sempre saudá-lo, né, por ter iniciado esse evento e trazer as atenções, né, do lítio, talvez até dos minerais críticos. Está aqui a presidente, viu, gente, da Associação Brasileira de Minerais Críticos, né, a Marisa Comulha-Skag, ou seja, atrair a atenção do segmento de minerais críticos para o Vale de Jequitinhonha nesse momento. Né? Hoje a gente viu apresentações aqui de consultorias especializadas em mercado, né? PRA, como eles se chamam, mas para nós vamos falar de consultoria, né? Eu queria saudar a presença deles também, porque é um investimento muito grande que eles fazem estar aqui, ou seja, uma demonstração que eles acreditam na nossa indústria, né? Acreditam na região. Está aí o Pedro, a Letícia, a Anne, né? A Joane, lá da Xangai Metal Market, e o nosso colega lá, que me fugiu o nome dele aqui agora, que apresentou online, né? Mas, assim, vocês estarem aqui, traz alento para a nossa indústria. Muito obrigado por vocês terem vindo e prestigiar o evento aí, né? Temos aqui outros especialistas gerais da indústria também, então, realmente, o Rossandro conseguiu organizar um evento que atrai atenções eu vi aqui repórteres da imprensa especializada econômica brasileira, né? Diário do Comércio, Fato, né? Estão aí também. Então, CNN está aí, né? Então, sem dúvidas nenhuma, é um evento que se consolidou internacionalmente no segmento, né? Parabéns aí a todos nós e ao Rossandro exatamente por ter criado e consolidado isso. Bom, quanto à sua pergunta, Federico, eu acho que a gente tem que segmentar coisas, sabe? A gente tem que falar do potencial da mineração de lítio, enquanto empresas, enquanto potencial de desenvolvimento aqui para o Vale de Jequitinhonha, e falar da oportunidade ou do desafio de adensar a cadeia de valor do lítio no Brasil. Não podemos misturar essas conversas. Eu acho que é uma grande confusão dos fazedores de políticas públicas e do público em geral quanto a essa mistura das coisas. A indústria mineral do lítio no Brasil já está consolidada como caso de sucesso, mas que ainda precisa crescer para se tornar relevante. Foi o que todos os consultores mostraram. Tá certo? Nós temos aí uma CBL com quase 40 anos de história, o MG com muito mais que a gente, até com outros minerais, né, além do lítio. A Sigma, que, infelizmente, quando nasceu, estava no pior momento da história e está aí firme, né, superando as dificuldades e vai ficar, se Deus quiser, por muitos anos. Então, assim, é uma indústria que já existe, consolidada, plena e tal, só que ela pode ser muito maior. E como vejo também um certo preconceito dos fazedores de políticas públicas, a gente esteve em Brasília nos defendendo contra isso, né, de que é uma indústria extrativista, é uma indústria sem valor agregado. Poxa, nosso especialista aqui, Paulo Braga, mostrou justamente o contrário, né, Paulo? Lá em Brasília, quando você levou lá para uma indústria muito tecnológica, com inovações, soluções tecnológicas de ponta mundial, tá certo? Uma indústria sustentável, tem os melhores índices de sustentabilidade do mundo em termos de energia elétrica, de recirculação de água, tá certo? É uma indústria sustentável em termos de relação com a comunidade. Está aí o exemplo aqui do projeto Colina, está lá a certificação ESG que nós temos, talvez a única do mundo do lítio com a certificação de fato ESG, e tem os esforços da Sigma lá, no início é difícil consolidar essa questão, mas há muito investimento e muito trabalho de vocês nisso, enfim. Então, precisamos, nós todos, gente, quebrar, na opinião pública, nos fazedores de opinião, essa história que é um extrativismo que é feito com a produção de concentrados por não, a gente aumenta o teor metálico em 6 vezes para poder vender o nosso produto do que a gente extrai da terra. Nós aumentamos o valor agregado umas 50 vezes entre o mineral in situ e o concentrado de podomínio. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, quebrar que há algum problema em sermos excelentes em produzir concentrado de spodumene. Tá certo? Isso é essencial.
E a gente viu que todos, você e os demais, mostraram que o Brasil pode ser excelente em termos de competitividade, sustentabilidade e entrega contra todos os países. Então, isso é um ponto. Outro ponto é, há um potencial ou um desafio de adensar a demanda? Lógico que há. A CBL também mostra isso, já é possível que no Vale do Jequitinhonha tem talentos, know-how, tecnologia de fazer mais. Agora, o fazer mais tem muitos desafios que passam por políticas públicas. Não é só o Brasil que não consegue adensar a cadeia do risco. Lugar nenhum do mundo consegue adensar a cadeia do risco, porque há uma supercapacidade de midstream, ou seja, entre o concentrado spodumênio e o veículo elétrico, vamos chamar isso de midstream, ou entre a bateria. Esse midstream é uma hipercapacidade mundial na China, que desincentiva players meramente privados, na análise meramente econômica, investir no midstream. Não é um investimento interessante esse midstream. Brigando fortemente com a China. Então, se não há políticas públicas que quebrem uma análise meramente econômica, não só o Brasil, mas nenhum outro país no mundo vai adensar a cadeia do lítio. A CBL já tem uma posição, precisa de investimentos para um caso separado, e a gente nunca vai ser gigante também, porque não há interessância econômica disso, entendeu? Então, é um clamor que a gente tem que haja políticas públicas favorecendo esse adensamento da cadeia. Mas não podemos misturar isso com a mineração. Tá certo? Cada um na sua preocupação, entende? A gente teve agora, todos nós, tivemos juntos lá na maior evento de lítio do mundo, então a gente trouxe duas visões, uma positiva e outra um pouco não tão positiva. Uma posição positiva da pujança do concentrado spodumênio, ou seja, a gente tem um futuro brilhante, vocês não tenham dúvida que todos esses projetos vão acontecer. A SIGA vai seguir com as expansões dela, a PLS vai botar esse projeto aqui o mais cedo possível, a CBL vai partir para 160 mil toneladas, depois para 250 mil toneladas em 4, 5 anos, tudo isso vai acontecer, não tenham dúvidas. Tá? Agora, por outro lado, sentir uma certa resignação do mundo do lítio continuar sendo o mundo chinês. Sentir uma menor pujança dos países com políticas públicas para adensar suas cadeias. Vocês também devem estar sentindo isso, um arrefecimento dos subsídios, dos incentivos, não é verdade? Não é verdade? Então, sente uma certa resignação disso, o que é lógico que é um consolo, que não é só o Brasil, mas o Brasil também. Es un punto interesante porque CBL era en producción 25, 30 años. Hoje são 50 mil toneladas ano. No, años. Estamos em produção contínua desde 91. 91. Sigma Lithium 2023. PLS. Na Austrália deve ter uns 20 anos, né? Sí, Australia, pero en Brasil. No Brasil, iniciou-se em 2019, mas teve o período de pandemia, efetivamente iniciou mais a partir de 2021/2022. E a gente hoje já tem um quantitativo de recursos minerais identificados e um licenciamento prévio de instalação que, ao implementar a planta, a gente tem a capacidade de fazer aí a produção de 1,5 milhão de toneladas, que geraria em torno de 200 mil toneladas de concentrado. Mas a empresa está redesenhando e ampliando seus recursos minerários para ela partir para praticamente diretamente para uma segunda fase, onde teria uma planta muito maior com os recursos minerários que estão sendo identificados na sua expansão aí do desenvolvimento e exploração mineral. Muito obrigado. E depois temos Lithium Ionic, AMG. Como veis em 5, 10 años? Duas perguntas. La colaboración entre empresas, número 1,
como vês Brasil, as suas empresas em posição em Brasil e no mundo em 10 anos? Não, eu acho que não há dúvida que o Brasil é primeiro quartil mundial na curva de custo. Não muito segundo, vai, para não ser tão arrogante. Mas, com certeza, é primeiro ou segundo colocado. Estar nessa posição na curva de custo nos dá garantia que os nossos projetos são sustentáveis economicamente, né? Ou seja, é uma indústria que nasce e fica quando ela nasce. Só que ela demora muito no Brasil. Esse é o problema. Ou seja, os chineses, todos que estão na África, vieram aqui primeiro, em 2020, 2021, fizeram abordagens a CBL, fizeram a Sigma, né? A gente tem vários casos aí de propostas que a gente sabe que vocês receberam, nós recebemos também, mas ao eles verem assim, 8, 10, 12 anos para implantar um projeto, não, eu vou para a África. E foram. E destruíram o preço do mercado em 2024, 2025, com esse crescimento. Então, eu vejo o Brasil, assim, o que foi implantado vai ficar consolidado, e vejo que a gente pode ser um país produzindo aí 1 milhão, 1,5 milhão toneladas de concentrados por ano. Vejo essa posição entre 5 e 10 anos. E acho assim, e a outra pergunta sua, né, depois os colegas aí respondem como for, é essencial a gente colaborar e termos uma posição conjunta. Não interessa a ninguém aqui o fracasso de ninguém, porque atinge as outras empresas. A gente tem que estar junto, até no operacional, por melhores custos logísticos, por melhores custos de suprimentos. Hoje, conversando ali com o nosso time de suprimentos, eles alegando, o pessoal não põe loja em company aqui, porque tem pouca demanda, lógico. Quando tiver todo mundo produzindo, né, a gente atrai mais fornecedores para nos prestar melhores serviços. As cadeias locais de suprimentos, hoje a CBL compra apenas 7%, 8% dos municípios onde a gente atua. Muito pouco. Talvez nós juntos a gente incentive mais os empresários locais a se prepararem melhor para nos fornecer, a gente comprar mais localmente. Então, tem uma série de vantagens, está certo que a gente trabalhando juntos, cada um de nós pode ter muitos elementos sinérgicos aí na atuação conjunta das empresas, entendeu? Vamos lá. Primeiro, complementando o que o Vinícius falou, com certeza o fato da gente trabalhar como setor, ele traz mais previsibilidade. Mas falando um pouco aí de questões de Brasil, a gente tem, nesse momento, como todos sabem, nós temos aí tramitando uma política pública que não temos certeza se vai passar. Um dia achamos que realmente ia passar, mas que é a 2780, e ela traz uma política nacional de minerais críticos, que ela tem pontos muito positivos, desde trazer aí traz os benefícios fiscais para quem vai fazer a parte de cadeia de transformação de valor mineral, que ela é por percentuais, conforme você vai fazer isso. Ela tem debêntures incentivadas, ela tem certificado de carbono, que traz aí para o projeto algo dentro do perfil do Net Zero, um fator positivo. Ela tem vários benefícios, mas ela tem um componente que traz uma probabilidade de afastar os investidores, porque estão querendo trazer um conselho. Por quê? Porque minerais críticos, que inclui o lítio, se tornou um holofote. O Brasil é um holofote, principalmente diante da disputa entre China, de querer tirar a China, por hoje estar realmente, ela deter 80% de todos os minerais, de todo o refino, como quem não sei qual de vocês falou, os países não estão mais entendendo que isso possa se tornar positivo ao longo do tempo. Então, cada um, seja Canadá, Austrália, Espanha, todo mundo está buscando ter suas políticas internas que vai fazendo com que isso dê benefícios
no seu país, para que possa trazer essa questão de cadeia de transformação mineral. O Brasil tem dois problemas. A gente não tem recurso financeiro, como, por exemplo, alguns países, como China já fez no passado, de dar determinados valores como grant, que é sem ter retorno, independente do tipo de financiamento, e, ao mesmo tempo, o Brasil não tem totalmente desenvolvido a cadeia de tecnologia. Então, a gente tem uma necessidade de aprimorar a nossa cadeia tecnológica. Cada empresa aqui, eu não estou querendo dizer que estas não têm, mas cada um está desenvolvendo as suas tecnologias com base, obviamente, nos seus estímulos. Nós, no nosso caso, a gente tem a Austrália. A Austrália tem tecnologias desenvolvidas para tentar sair dessa necessidade de ficar preso à China, como o que o Vinícius trouxe. A gente desenvolveu uma planta piloto de midstream, que é um processo intermediário, que é por meio de calcinação elétrica vertical. É uma tecnologia que ficou patenteada para PLS. Mas isso não quer garantir que, no Brasil, ela se tornará viável. Pensando no elétrico, a gente tem uma matriz energética fantástica, mas a gente depende de outros atributos que possam fazer o favorecimento para a gente trazer esta cadeia de refino ou de refino intermediário do Brasil, para o Brasil. Então, o Vinícius falou muito bem. O fato da gente ter entraves em termos de políticas públicas também não contribui para que a gente possa ter aceleração no desenvolvimento dos nossos projetos. Porque, a partir do momento que você criar um conselho, onde você vai ter que ter uma homologação do governo, não tem regulamentação ainda nessa política, que tipo de projeto, que tipo de mineral vai estar dentro disso, ou se vai ter um teto que apenas a 2 milhões de dólares para cima são projetos que vão passar por esse conselho, isso traz uma imprevisibilidade para os nossos investidores, seja os investidores canadenses, seja os australianos, seja os chineses. E isso vai cada vez mais atrasando toda a nossa perspectiva de desenvolvimento, não estou falando a PLS, mas, no geral, as empresas que estão em desenvolvimento aí dos seus projetos, ou mesmo que já estejam produzindo, mas que continuam fazendo captação de investidores para ampliar aí suas plantas que têm aí uma grande capacidade de produzir maiores volumes no futuro. E, finalizando, realmente isso que o Vinícius trouxe é real. A gente já tem dentro do processamento de concentrado, a gente já tem tecnologia e já estamos falando da primeira etapa de refino. Então, não podemos dizer que não estamos detendo no país o que eles falam da soberania nacional, porque, teoricamente, nós já fazemos parte no Brasil, só que a gente ainda não consegue fazer outras etapas porque não conseguimos, a conta não vai fechar, uma vez que a gente tem uma China que está há mais de 40 anos e que ela realmente consegue ter um valor que, muitas vezes, é imbatível se caso a gente não tiver uma política pública para o país que incentive para que as empresas consigam fazer aqui. Só um comentário rápido aqui para complementar o que todo mundo falou. Em relação à colaboração entre as empresas, eu acho que, dado que o Vale é nascente, a CBL já está aqui há um bom tempo, mas tem essa nova safra de empresas que começou, acho que com a Sigma aí na liderança. Eu acho que o recado aqui é que não há necessidade de reinventar a roda, né? Eu acho que todo mundo pode aprender com o histórico que cada um já fez, né? Por exemplo, nós optamos fazer o empilhamento a seco dos nossos rejeitos, e hoje os rejeitos se tornou uma linha de receita adicional que a gente nem contemplava. Então, assim, eu acho que a gente pode aprender um com os outros com essas lições que a gente já passou, que a gente já fundamentou, já consolidou, que pode ser replicada em todos os modelos. Fabiano,
¿Cómo es la visión de AMG con la cooperación en el bloque del Vale del Litio? ¿Cómo es la visión de AMG en 10 anos a futuro? Bom, primeiramente, deixa eu cumprimentar a todos. Eu não sei se me escutam bem. Se podia, pelo menos, alguém me dar um joinha aí, que eu não estou falando ao Léo aqui. Eu espero que sim. Tá bem, sim. Cumprimentar a todos aí. Mais uma vez, cumprimentar o professor Rossandro pelo evento, né? Evento que eu tive aí o prazer de participar pessoalmente nos últimos 2 anos. Me sinto lisonjeado e peço desculpa por não estar aí com os colegas. Gostaria muito de estar aí. Dizer, antes de mais nada, também cumprimentar todos os colegas aí, né, do painel. Dizer que eu corroboro com todas as opiniões que foram dadas até o momento. Vou me furtar aqui de ser repetitivo. Com relação à pergunta, onde é que eu vejo a MG dentro desse contexto, dentro de 10 anos, a gente tem trabalhado na MG numa estratégia similar ao dos colegas. Eu acho que, primeiramente, é muito importante que a gente consiga ratificar a nossa posição enquanto fornecedores dessa matéria-prima que impulsiona definitivamente a mudança da matriz estratégica, da matriz energética estratégica, principalmente no que diz respeito à locomoção. A gente sabe que o lítio, a despeito de outras iniciativas que acontecem, o lítio vai ser realmente essa primeira mola propulsora dessa mudança que se faz necessária se estivermos realmente dispostos a reduzir a pegada de carbono. Se a gente for analisar hoje, o Vinícius, eu acho que foi muito humilde ali, viu, Vinícius? Eu acho que você já pode colocar a gente, deixar a gente na primeira prateleira. Eu não tenho a menor dúvida que nós somos os custos mais baixos de produção de lítio do mundo. Nós estamos com a representante de Pilbara aí que deve nos equilibrar a nós, mas nós temos aqui uma condição muito especial de legado e também de maximização do uso do recurso mineral, né? A gente aqui na MG, a nossa posição de firmar posição no mercado, sendo o melhor custo de produção, é muito no sentido de nos possibilitar alçar voos maiores. E, embora eu concorde em gênero, número e grau que temos que ser vistos como agregadores de valores suficientes à matéria-prima que fazemos, né? Eu acho, inclusive, que o país, pegando carona no que disse o Daniel aí agora há pouco, da gente tomar cuidado com a reinvenção de roda, mas também tomar cuidado com os erros que cometemos no passado. Eu acho que nós poderíamos ter estado em posição, por exemplo, com relação ao nióbio, muito antecipadamente ao que tivemos, se não tivéssemos ali uma ambição desmedida de transformar o nióbio em algo que não existia demanda para aquilo no momento. E a questão é muito essa. Aqui nós temos know-how, nós temos capacidade, nós temos custo, nós temos mão de obra, nós temos, inclusive, interesse político de caminhar para frente, de verticalizar a cadeia de suprimento do lítio aqui no Brasil. O que falta é só o pedaço mais importante, que é a demanda. Olha, nós falamos de China aí, a China hoje ela está com uma ociosidade nas suas conversões de midstream, ou seja, daquilo que converte concentrados em produtos que vão ser precursores dos catodos e do hidróxido de lítio de grau de bateria em cerca de 45%. Ou seja, ainda que formos espetacularmente proficientes e eficientes, lá, quando você tem ociosidade, além de você não estar operando, você tem o custo da ociosidade. Ou seja, oferecer conversão na China hoje em dia de graça, para os chineses é mais viável do que deixar a planta parada. Então, o momento é de ter muita tranquilidade.
eu também fico otimista com o 2780, tem muita coisa boa, mas há que se ter cuidado. Tem muita coisa no 2780 que também nos coloca em posição um tanto quanto delicada, principalmente com relação à segurança jurídica, que hoje em dia, depois de um grande período, nós conseguimos estabelecer, mas há que ter cuidado também, e é bom ver a gente falando de 2780, porque a gente divide a responsabilidade, caso ela for para frente, ou que tragam, pelo menos, a gente para uma discussão daqueles pontos em que a gente tem um pouco de preocupação. Bom, eu fui um pouquinho além da pergunta que você me fez, mas eu me senti aqui no dever de estar dividindo algumas coisas aí do que foi falado anteriormente. Espero que tenha ficado pelo menos clara a sua pergunta. Muito obrigado. Em 3 minutos, como para todos, como a licença social, relacionamento com comunidades e desenvolvimento territorial passaram a influenciar investidores? Bom, eu acredito que realmente a licença social ela se torna extremamente estratégica para a gente viabilizar um negócio sem ter muitas dores, tá? Então, pensando em PLS, realmente a gente prioriza o relacionamento com as comunidades, o desenvolvimento de projetos junto com eles, pensando não somente na mineração, mas em desenvolver socioeconomicamente. E isso traz o aspecto da confiança, e principalmente quando você traz o dia a dia. Amanhã, meu time vai estar apresentando a metodologia de letramento minerário que nós utilizamos com eles, que é exatamente mineração tem impacto, sim. O que a gente explica para eles é o que a gente vai atender os pré-requisitos legais e desenvolver ao máximo projetos adicionais dentro, obviamente, da nossa capacidade financeira que possa mitigar esses riscos. Então, respondendo aí, eu acho hoje, principalmente, essencial, e nós temos, infelizmente, movimentos contrários à mineração que nós temos que constantemente combater por conta de simplesmente falas que são totalmente inconsistentes e que não fazem muito do que é realmente o trabalho que a gente faz, e que isso traz uma inverdade e, ao invés de contribuir para o desenvolvimento dos projetos, só traz tumulto e traz a falta de previsibilidade para todas as empresas. Hoje o mercado ele não remunera apenas a qualidade do produto, mas a confiabilidade que vem com esse produto. Ontem eu fiz uma palestra aqui sobre uma campanha de monitoramento ambiental que fizemos ao longo de 12 meses, porque hoje em dia você não pode apenas declarar que você é sustentável. Você precisa evidenciar isso através de dados que a sua operação, de fato, cumpre as normas e os regulamentos da indústria, né? E eu mostrei aqui alguns dos elementos que a gente monitora em termos de qualidade de ar, em termos de ruído e de vibrações, né? E operamos, foi muito claro a gente mostrar que não só a gente opera consistentemente em cada um dessas dimensões, mas também muito abaixo dos limites legais. Ou seja, a gente tem uma preocupação muito grande com os impactos que a nossa operação tem no nosso ecossistema. Ou seja, então, hoje em dia, em relação a investidores, isso indiretamente é uma dimensão muito importante a ser mensurada. Fabiano, você visita, você pode... É muito gentil, Vinícius. Não, a MG é uma empresa centenária. Nós somos relativamente recentes no lítio, né? Estamos trabalhando com lítio
desde 2012, em escala piloto, desde 2018, em escala industrial, e a responsabilidade que a gente tem no campo das vertentes, região não tão diferente daí do Vale do Jequitinhonha, em que eu acho que falo, como todos vocês, do orgulho que traz a gente melhorou o IDH da região, a gente trabalha numa região onde a nossa empresa é tida como das mais importantes, geradoras de divisas, geradoras de desenvolvimento, e dessa responsabilidade a gente não nos furta. Seguimos nos sentindo responsáveis por desenvolver aquelas comunidades onde estamos inseridos. A gente trabalha muito em parceria com os municípios que estão ao nosso redor, no caso, São João del Rei, Nazarena e São Tiago. Temos uma relação muito amistosa e realmente de parceria com os prefeitos, independente de que ordem política eles vêm. E a gente se sente muito recompensado por ver que somos reconhecidos pela parte que é mais importante dessa história toda do social, que é a parte do coletivo. Nós tivemos recentemente uma jornada muito grande de fazer nos entender por motivadores e fomentadores do coletivo ao invés do individual. A gente tem alguma dificuldade porque é interessante. O indivíduo ele só se sente beneficiado efetivamente quando aquele benefício ele chega nele. Mas, no longo prazo, e essa é uma vantagem da MG de ser centenária, aquele benefício coletivo ele já é percebido individualmente. Isso é muito importante para nós, e as pessoas hoje elas acreditam, inclusive, que o benefício ao indivíduo ele se torna injusto em determinado momento, porque quando você beneficia um indivíduo, necessariamente você está deixando de beneficiar um outro. Então, a gente aplica a nossa força no coletivo, nós temos reconhecimento da comunidade, mas temos reconhecimentos também de órgãos aí, que recentemente nos auditou e nos deu um selo de desenvolvimento com a sociedade. A gente fica muito satisfeito de ter feito isso. Nossa relação com a comunidade é muito bem-vinda e a gente preza muito por esse valor e vamos seguir dessa forma. Importante que a indústria seja irradiada aqui, não fique somente ali focada em Araçuaí e Itinga, já que Salinas terá um player de grande porte, era importante também ela estar engajada nessa questão toda, então acho que foi muito interessante, foi muito importante para a continuidade desse nosso encontro que engajar Salinas, né, e seguir espero que siga esse revezamento aí, né, que é benéfico a todos nós. Queria também a gente não somos a hostess aqui, a PLS, né, mas a gente fez questão de apoiar, estar presente, e saudar todos os meus colegas que estão aqui da CBL, né, que vieram prestigiar o evento, apesar de não ser na nossa sede, né, que trabalharam hoje, né, tiveram que trabalhar hoje, mas que depois vieram para cá para prestigiar o evento aqui, né, importante para todos nós. Eu acho, quanto à sua pergunta, né, para a gente fazer uma colocação final, a regulação brasileira e a exigência das comunidades no Brasil já é tão exigente, talvez uma das mais exigentes do mundo, que uma empresa de mineração que atua de acordo com a regulação, de acordo com o que já é exigido, ela já tem, de certa forma, uma licença social para existir, para operar, para crescer. Já nos torna melhores que o resto do mundo todo. Eu não tenho dúvidas em falar isso, em termos do que é exigido em índices operacionais ligados à sustentabilidade,
em apoio às comunidades, em mitigação de impactos. Tenho dúvida que não há no mundo nada mais exigente que temos aqui nesse país. Com certeza. Então, quem já opera nessa concorreção nesse aspecto, já é uma empresa sustentável, como o mercado internacional, apesar de exigir, não paga por isso. É um custo, um investimento que a gente não tem nenhum retorno, porque a gente tem que concorrer com os países africanos que não tem menor comparação com o que nos exigido, o que nos custa hoje em dia. Ninguém paga $1 a mais na tonelada do concentrado de spodumene por termos essa correção. Não existe isso. É lindo falar de ESG, mas na hora de pagar, ninguém faz o cheque. E todo esse custo que a gente tem, de certa forma, é inerente ao negócio, não tem como fugir disso, porque é a regulação, é o que é exigido pelas comunidades. Agora, infelizmente, a população, os fazedores de políticas públicas, não veem isso como já é suficiente. Né? Como a Marisa falou, há muita notícia ruim em termos a certos não cumprimentos pontuais, como se isso fosse a temática da indústria, ela não ser sustentável, não ser bom para a comunidade. Uma mineradora sustentável e responsável, ela gera impostos diretamente na comunidade que o CEFEM, não é um imposto, mas é um royalty, diretamente paga a comunidade. Tá certo? Ela emprega posições sofisticadas. Na CBL, a gente tem mais de 20 cursos superiores, contra todas as engenharias, todo o pessoal de apoio, ou seja, 1/3 do nosso pessoal tem curso superior ou está fazendo. Isso irradia conhecimento. As parcerias com a academia irradiam conhecimento. Tá certo? Os investimentos em infraestrutura que a população também usufrui. Pô, a CBL sempre foi o maior investidor no hospital, que é um hospital de SUS, lá de Araçuaí. A população toda se beneficia de ter um hospital melhor lá. Né? E as outras empresas aqui, com certeza, fazem coisas aí também, cada uma na sua, fazendo coisas assim. Então, eu queria assim, sensibilizar, né, os fazedores de opinião, os fazedores de políticas públicas, quanto a quem já cumpre a regulação, já teria que ter uma licença social. Mas, infelizmente, ou felizmente, porque no nosso caso é vocacional, mas leva a custo para alguns, a gente faz mais, tá certo? Porque é importante a gente contribuir mais com a comunidade, tá certo? Em termos de termos uma boa relação, além do que é obrigatório. Entendeu? É o que a CBL faz, é que eu espero que os demais façam também, né? Os agentes públicos, infelizmente, não dão conta de atender as demandas de saúde, de educação, de infraestrutura, até de segurança. Pra você ter ideia, nós vamos ter que doar um drone para a polícia de Araçuaí, porque ela não tem verba, e já está sendo necessário ali para combater o crime, um drone todo sofisticado, com uns sensores de alta geração, e a polícia, olha, gente, preciso de ajuda, porque a criminalidade aqui já está necessitando de mais tecnologia para combater, e recorreram a nós, sim, claro, vamos apoiar. Indiretamente está melhorando para os nossos colaboradores também viver numa comunidade mais segura, né? Então, a gente faz a regulação, faz mais que a regulação exige, tá certo? Então, pelo menos assim, a gente devia ser visto, entendeu? Com mais carinho, pelo benefício que há a todos nós aqui na região, o desenvolvimento da nossa indústria. Obrigado. Última pergunta. Nos próximos 5 anos, qual será o principal indicador de que Brasil se consolida como potência mundial em minerais críticos, el lítio? Para Fabiano, possivelmente? Eu agradeço a pergunta. Eu acho que esse indicador é a expansão nossa de participação no provimento de recurso para a indústria. Eu acho que é assim que nós vamos medir se nós estamos efetivamente.
Como o Vinícius disse, e eu não poderia concordar mais com eles, eu acredito que todos os projetos que estão hoje em dia para sair do papel vão sair. Tem expansões bastante significativas vindo aí do Vale do Lítio, né? Do Vale do Nosso Jequitinhonha. Tem aqui uma ambição nossa, ainda que o momento não seja propício, mas como a gente tem a facilidade de ter uma refinaria já na Alemanha, nós vamos partir para o midstream aqui no Brasil. A gente gostaria de criar, inclusive, essa alternativa para os parceiros brasileiros. E aqui volto com uma fala do Vinícius que eu não poderia concordar mais. Aqui eu acho que tem um quê de competição entre nós quatro que estamos aqui, qualquer um outro que entrar, que é infinitamente menor do que a capacidade que temos de cooperar um com o outro. Eu acho que é dessa forma que nós vamos medir a nossa relevância no cenário internacional, aumentando a nossa participação no fornecimento de matéria-prima de alta qualidade, com alta tecnologia envolvida, como já foi mencionado pelos colegas aí do painel. Posso só complementar? Acho que tem uma tríade também que a gente sempre martela nisso, mas é super importante, especialmente em termos de Brasil, né? A gente tem o potencial de escalabilidade, a gente é uma jurisdição de baixo custo e o potencial de rastreabilidade. Esses são os diferenciais que vão nos destacar do resto do mundo. Lá nessa conferência de Las Vegas, perguntaram a nós no painel, né, Daniel? Poxa, é surpresa que o Brasil seja grande no lítio no futuro? Por quê, pô? A gente faz mineração de altíssima qualidade aqui tem séculos. A gente já traz investimentos internacionais há século. Grandes players mundiais todos operam aqui. BP, Rio Tinto, Hydro, Anglo-América, Anglo Gold. Nós temos... O Vale do Rio Doce. Exato. Nós temos a Vale, por nem falar, tem players domésticos e internacionais de altíssimo nível operando aqui. Nós temos logística boa, nós temos energia elétrica mais barata e mais renovável do mundo. Tá certo? Nós temos uma cadeia de fornecimento de ponta, peças, equipamentos, etc. Nós temos provedores de serviços em todas as frentes, muito bem instalados aqui, e principalmente teve um povo maravilhoso, talentoso, que gosta de trabalhar na mineração, que se educa, que melhora, que aprimora. Não temos nada a dever a nenhum país do mundo. Por que no lixo não vão ser os melhores também? Claro que vão ser. Muito obrigado. Última pergunta, creio que é muito interessante. Existe uma percepção bastante difundida de que o Brasil ainda exporta matéria-prima, importa produtos de maior valor agregado. ¿Esa visión también aplica al sector de litio o es una realidad diferente? Yo sé que lo hemos falado un poco, pero para profundizar. Nós importamos produtos de lítio porque não tem uma demanda suficiente forte para fazer tudo aqui. Nós temos aqui no Brasil a BYD, por exemplo, que vai só montar veículos elétricos. Se ela tivesse uma demanda garantida mais forte, ela com certeza faria mais coisas aqui a não ser montar. Nós temos um dos maiores fabricantes da área de equipamentos elétricos, uma empresa brasileira, classe mundial, que é a WEG. A WEG monta bateria. Por que ela não faz toda a bateria aqui? Falta de demanda garantida. Aí, por não ter fabricação garantida, por que a gente não faz cátodo aqui? Um dos maiores fabricantes de cátodos do mundo é a BASF, que está muito bem sediada no Brasil, com N atividades fabris. Por que ela não faz o cátodo aqui? E por aí vai. Eu acho que tudo passa pela demanda. Como é que a China criou essa indústria, gente? Essa indústria na China não existia há 20, 30 anos atrás. Não. Quando a CBL começou, não existia indústria chinesa do lítio. Tinham duas empresas americanas, Food e FMC, né, que tem outros sucessores hoje, mas essa indústria não existia na China. Ela criou demanda há 20 anos, ela criou essa indústria há 20 anos atrás, investindo na demanda. Ou seja, já deu dinheiro para o cara comprar carro elétrico. E aí, a partir de uma demanda garantida, paga com dinheiro público, o ecossistema foi adensando para cima.
Então sem demanda garantida, eu não vejo... a resposta é, vamos continuar importando, sim, porque o que existe de demanda garantida no país não justifica a fabricação locais. Mas viu, gente, aqui do painel, eu fiz uma reunião que eu queria compartilhar com todos para entender assim, tudo que as consultorias aí de mercado colocaram, eu vi que vai acontecer para o nosso bem, ou seja, os projetos vão implantar, o preço do espodumênio vai continuar alto, tá certo? O preço do carbonato vai continuar alto, por causa de uma reunião que eu fiz agora lá nessa conferência, foi com o diretor de suprimentos da Mercedes, viu, Fabiano? Que estava lá em Las Vegas agora, o diretor de suprimentos da Mercedes. E a Mercedes, como ela é uma fabricante de nicho, ela não é de muito volume de carro, né? Ela fabrica só carros grandes, o volume que eles compram de carbonato e inox é mais ou menos, ou seja, nós somos produtores muito pequenos, mas para eles é uma quantidade interessante. A gente não tem quantidade para vender para uma Tesla, para uma Ford, para uma Stellantis, para a Mercedes a gente teria. E ele me falou uma coisa muito interessante, que hoje o consumidor global da Mercedes, se ele tem a opção, ao mesmo preço, de comprar um carro a combustão ou um carro elétrico, ele está optando pelo carro elétrico. Ou seja, hoje, essa demanda não depende menos de subsídio para acontecer. Quando eu falo de subsídio para acontecer demanda, é para acelerar e a gente adensar a cadeia. Mas você veja, se até a Mercedes, que hoje vende 10% só de carros elétricos no total de venda, vai subir para 30%, 35%, porque o consumidor que está querendo carro elétrico quando está no mesmo preço, então o nosso futuro está garantido, gente. Ou seja, vai acontecer, sim, toda essa demanda aí que o pessoal está projetando, e a gente vai estar firme para ter a oferta, para aproveitar desse crescimento, entendeu? E quando a gente fala aí dessa questão, por exemplo, dos carros elétricos, você tem uma questão muito de cada país, cultural. Então, no momento que começou-se o boom do lítio, todo mundo achou que ia ter uma disparada de venda dos carros elétricos, que não aconteceu, porque ela tem a capacidade, que eu quero dizer, cada país tem a sua característica e o seu nível de aceitação. Ao mesmo tempo, quando olhamos aqui no Brasil, nós não temos ainda, o ecossistema bem estruturado. Então, se você pegar um carro elétrico, 100% elétrico, para você pegar uma estrada, você não vai ter, você tem uma limitação muito grande. Então, a maior parte dos carros elétricos, eles estão vendidos para serem utilizados nas suas cidades, porque ele ainda, todas as pessoas, eu posso dar exemplo da Marisa, a gente mantém um carro ainda a combustão, porque a largas distâncias eu tenho um problema, eu não acho em qualquer lugar um lugar para fazer uma carga que eu digo, com uma potência rápida, elevada, a não ser o carregador portátil, ele se demora 9, 10 horas, então não é funcional. Uma outra questão que eu queria trazer, quando a gente fala do armazenamento de energia do BES, e indo em linha até o que o Vinícius falou, ele deu o exemplo da WEG, nós temos tido uma procura muito intensa dos chineses em cima das nossas empresas de baterias, principalmente de armazenamento de energia. Mas a mesma coisa acontece. Por que essas empresas não têm a fabricação das células localmente? Porque ainda não se fecha o ciclo da demanda necessária, a garantia para você conseguir implementar no país uma fábrica dessas. Então, novamente, a gente tem um momento de equilíbrio até a gente chegar onde uma demanda que se venha, que justifique a gente conseguir ter realmente fábricas aqui que sejam os de refino para que justifique essa demanda e a conta feche. Então, a necessidade de continuar exportando a matéria-prima, inclusive sem trazer imposto, porque até isso também está
talvez imposto sobre exportação se faz extremamente necessária até que a gente consiga ter um nível de demanda que justifique a gente poder ter aí uma cadeia de refino no país. Só reforçando um ponto do Vinícius mais cedo, né? Quando a gente pensa em industrialização, a imagem que vem à cabeça, geralmente, é a bateria, são os carros elétricos, né? Mas a cadeia inteira, eu acho que ela é subvalorizada no valor agregado que acontece nos outros elos, né? Eu acho que ninguém aqui vende minério, né? Nós todos temos uma indústria que faz um processamento de um produto de altíssimo valor agregado, como o Vinícius falou, de 50 vezes o valor do minério, né? Então, por isso que a gente, na Sigma, a gente é uma empresa muito mais de processamento mineral do que uma empresa de mineração. Pode completar também aqui só com uma questão interessante, se me permitem. Eu acho que o importante aqui, a propósito, me desculpem, tudo que foi dito foi muito importante, é só para complementar. Eu acho que deveríamos estar muito preocupados com o balanço da cadeia e com o balanço final de importação versus exportação, não de produto, de valor. E o que eu queria dizer hoje é que se a gente exportar todo o nosso concentrado e importar aquilo que o Brasil precisa de produtos manufaturados de lítio, o balanço da cadeia é infinitamente positivo. Infinitamente positivo. Nós estamos com a margem pendendo para o lado do upstream, né, de mineração. E, a propósito, eu sou engenheiro de Minas, não posso deixar de dizer, não há mal nenhum em fazer mineração. Tirar o minério, ainda que bruto da montanha, e vender, é muito difícil. E exige muita tecnologia. Como eu abordei inicialmente, Fabiano, no mineral sofisticada, dinâmico, moderna, classe mundial, mais competitivo, mais sustentável do mundo, para desenvolver essa indústria mineral. O adensamento da cadeia não é antagonista a isso. Eles são complementares. Perfeito? Uma coisa não depende da outra. Então, não podemos misturar esses dois debates. Entendeu? Porque vocês podem ter certeza, se tiver um mercado local de concentrado de spodumênio, né, como nós temos, mas as outras não têm, podem vir a ter, eles vão preferir sempre vender no Brasil. Vender no Brasil você tem vantagens tributárias, você tem vantagens logísticas, vantagens financeiras. É muito melhor vender no Brasil se tivesse o mesmo mineral que é exportado, seria muito melhor vendido aqui. Tanto é que toda empresa de mineração brasileira, quando tem um pequeno mercado aqui, 10, 20, 30%, ele prioriza ele por essas questões tributárias, questões de crédito, débito de impostos, questões financeiras, você pode parcelar as entregas semanalmente, uma série de vantagens no mercado doméstico para o minerador. Então, o minerador não é antagonista a fazer mais no Brasil, mas fazer mais no Brasil não depende da mineração. Esse é que os fazedores de opinião pública, os fazedores de política pública têm que entender. Brasil tiene mucho litio, pero no tiene fosfato, no tiene potasio, no tiene cobalto, no níquel, pero la producción no hay litio, carbonato de litio y batería. Hay muitas fases muito complexas. Mas no caso das baterias, a gente tem tudo, né? Da LFP, vamos falar. A LFP a gente tem tudo aqui. A gente tem indústria de ferro fosfórico, a gente tem grafite, grandes projetos, muita gente boa aí com projetos bons de grafite que complementa as LFPs. Eu acho que no âmbito de NCM, o cobalto tem um desafio, mas no caso das LFPs, a gente está muito bem posicionado. Falta realmente a demanda, porque a mineração vai atender a demanda quando ela tiver. Não deve ser um debate assim, eu vou restringir a mineração porque eu quero andar nessa cadeia. Não tem nada mais ignorante, mais idiota do que isso. Entendeu? É o que o Zimbábue está fazendo, por exemplo. O impacto ambiental de precursor activo, cátodo activo, materiales de cátodo activo, é muito grande, é muito difícil de desarrollar em país. É muito capital intensivo. Ou seja, como de novo,
Há uma grande capacidade ociosa na China, diz tudo aí, midstream. Tá? Não tem uma demanda garantida. Qual player privado vai investir com um ambiente desse? Por mais alto que esteja o preço. Muito obrigado, Vinícius, Marisa, Daniel, Fabiano. Muito obrigado, é muito interessante. E um aplauso grande, por favor. Obrigado. Já está falando muito.